Bom dia. Bom, estamos voltando aí, né, aos trabalhos. E hoje tinha uma folguinha aqui na agenda no consultório. Falei, vou entrar ao vivo aí com o pessoal, porque fui recebendo, né, ao longo desse período de férias, algumas mensagens, algumas pessoas fazendo algumas perguntas, né, e um tema muito legal para a gente poder falar é sobre essas questões de sintomas, né, que surgiram aí no período de festas, as viagens, as férias, enfim, né, como que o organismo acaba respondendo, né, e onde eu estava viajando, e é muito interessante, né, surtos de gripe, diarreia, vômito, né, as chamadas viroses, os surtos aí de Covid, enfim, por que alguns sintomas podem surgir, né, nesse momento de férias, aglomeração, contato com outras pessoas, e aí surgem todas as dúvidas, né? Eu ficava ouvindo lá algumas pessoas comentando, eu acho que é o que comeu, acho que é o que bebeu, é a água do parque, é a água da piscina, aí um fala assim, mas eu também estive na mesma piscina, comi a mesma comida, eu não tenho nada, o outro que está comigo tem. Pô, se fosse a comida, será que eu também não estaria tendo sintoma? Eu comia a mesma coisa. Então, né, todos ficam tentando de alguma forma encontrar justificativas, né, para o aparecimento de alguns sintomas, né? E acho que é um tema bem legal para a gente falar, né, os retornos agora aos atendimentos. Nós vamos ouvir muito isso daí, muitas pessoas se queixando, muitas pessoas apresentarão sintomas e irão procurar aí tratamentos em decorrência do que vivenciaram, né, ao longo desse período de férias. E por que é tão comum nesses momentos aparecerem sintomas? Então eu vou definir para vocês aí uma coisa bem interessante para a gente poder realmente saber quando é uma situação biológica conflitual, que existe aí alguma condição emocional ou traumática por trás disso daí, e quando realmente pode estar ligado sim a uma intoxicação, a um envenenamento, né? Por quê? É muito comum todos que trabalham aí com o conceito da nova medicina germânica ou que trabalham com as questões emocionais, né, acabam levando tudo para o contexto emocional e acabam esquecendo que eventualmente existe a possibilidade realmente de uma toxicidade, né, de haver um envenenamento. Hammer deixou bem claro que quando ocorre algo nesse sentido, não se aplicam as leis biológicas, né? Porque se eu for picado por uma cobra e qualquer um de vocês aí que está participando dessa live for também picado pela mesma cobra, esse processo de envenenamento vai despertar, sem dúvida nenhuma, sintomas, podendo levar à morte. Então não há nada conflitual nesse sentido, há uma toxicidade, ok? Alimentos fazem isso, por exemplo, se eu consumir um alimento contaminado, o meu organismo automaticamente pode dar uma resposta em relação a esse alimento e não tem nada de conflito nesse sentido. Então a gente precisa levar isso daí em consideração, sim, né? E às vezes se torna um pouco difícil realmente para o profissional definir se é uma questão de uma toxicidade, se é um envenenamento ou alguma contaminação, ou se tem realmente por trás uma questão, né, conflitual. E aí eu fui, né, fazendo perguntas e as pessoas foram mandando, até anotei algumas aqui, que foram sintomas mais comuns que ou a própria pessoa apresentou ou algum familiar, né, dessa pessoa, um paciente, enfim. As pessoas foram colocando algumas coisas para a gente poder analisar, né, o que pode ser um envenenamento ou uma toxicidade, ou o que pode ser um processo biológico conflitual e qual a situação ou o que pode estar acontecendo, ou como você na prática, né, pode diferenciar o que é uma situação conflitual ou o que é uma situação, né, de toxicidade. Então vocês que estão aí também, se quiserem participando, falando de alguns sintomas que foram surgindo, vou falar do que eu vi, né, basicamente lá
na viagem, as pessoas que estavam ali, enfim, o que eu fui ouvindo para ir captando informações para a gente poder falar um pouco desses processos, né? Mas lá atrás, eu me lembro que eu fiz uma live no início da pandemia, né? E ao longo de toda a pandemia, a gente foi falando várias vezes disso daí, né? Que os maiores sintomas, ou o que mais a gente iria vivenciar, existiria um momento pós-pandemia, ou um momento em que as coisas começassem a aliviar, que é o que está acontecendo nesse momento, né? As pessoas estão voltando a tentar ter uma vida mais próximo da normalidade, né? Os lugares estão cheios, os hotéis, as praias, enfim, né? Os aeroportos, as pessoas estão viajando, estão saindo. Então esse final de ano já foi um final de ano completamente diferente daquele que foi vivido aí, né? na transição, no início lá da pandemia, né? Então o que acontece? Basicamente a gente precisa entender as curvas biológicas, como que o nosso corpo se comporta, né? Então, basicamente, quando nós falamos, nós temos que respeitar, sem dúvida nenhuma, a individualidade, né? Cada um sentiu de uma forma, cada um percebe as coisas de uma forma. Existem pessoas que ficaram realmente com muito medo, um pânico, se sentiram ameaçadas, enfim, entraram no isolamento profundo em algum determinado momento. Outras pessoas não, outras pessoas continuaram vivendo com certas restrições, porém continuaram vivendo, né? Então cada um acaba reagindo de um jeito diante de determinada situação. E é justamente isso que vai determinar qual sintoma você vai ter, né? E lembrando que existe dois tipos de sintoma, né? Sintomas que aparecem no momento em que a pessoa está vivenciando a sua situação conflitual, no momento em que a pessoa está vivenciando o medo, a angústia, a frustração, a incapacidade, enfim, existem algumas características sintomáticas, sim. Porém, grande parte dos sintomas, aqueles que chamam mais atenção ou que as pessoas estão mais habituadas a ter, eles não surgem no momento em que as pessoas estão vivenciando o ápice do seu conflito, e sim surgem como mecanismos de reparação do corpo. E é isso que grande parte das pessoas não conseguem entender, né? Por quê? Porque é estranho você imaginar que você vai ter um sintoma no momento de um relaxamento, no momento que você está na praia, no momento que você está com os amigos, no momento em que você está festando, né? Você está, enfim, desfrutando de algo bom. Então as pessoas não conseguem entender esse processo. Porque quando a gente vai trabalhar com um paciente, a gente começa a falar, a pessoa fala, mas puxa, lá atrás eu estava com medo, sim, lá atrás eu estava vivendo uma situação financeira ruim, eu estava preocupado, mas agora não, eu estava lá no resort, eu estava, sei lá, fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, fui viajar, estava numa festa de família, fui rever os meus pais, os meus parentes, lá estava tudo bem, a gente estava lá comendo, bebendo, enfim, não tinha nenhum problema ali, né? E de repente eu comecei a apresentar sintomas, e é justamente isso mesmo, é assim, por isso que a chave, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, para os meus pacientes, a chave do equilíbrio é como você vai se posicionar no pior momento, no momento em que você está diante do problema. Essa é a condição determinante, é isso que vai fazer com que alguns consigam ter menos sintomas e outros não. Quando você está desfrutando, quando tudo está bem, quando o medo já foi embora, quando a sua incapacidade foi embora, quando a sua desvalorização foi embora, esse não é o momento que você vai ter que lidar com os seus monstros, né? Esse é o momento que você vai ter que lidar com os sintomas orgânicos. E é importante compreender que os sintomas orgânicos, eles são proporcionais ao que você vivenciou lá na fase do que nós chamamos de hiperestresse. Então, é sempre proporcional, e intensidade ao tempo, né? São duas variáveis aí importantes, né? Então, eu gosto de falar para os meus pacientes assim, né? É como se você tivesse subido num prédio, chegou no topo do prédio e você pulou. Então, a quantidade de degraus que você subiu
é proporcional ao quanto vai ser a sua queda, né? Então imagine isso numa curva biológica. O quanto você vivenciou de medo, angústia, frustração, desvalorização, no momento em que você sai disso, o seu sintoma orgânico é proporcional à intensidade e ao tempo do que você vivenciou. Então isso é o que vai determinar o quanto de sintoma físico você vai ter. E é interessante a gente perceber, até esses dias eu estava aqui, antes de sair de férias, atendendo uma psicóloga, né? E a gente conversava sobre isso, a gente falava exatamente que no momento em que psiquicamente, né, você está muito mal, seja emocionalmente, seja uma situação conflitual importante, enfim, quando você no campo psíquico está muito mal, no campo físico você tende a se sentir melhor. Por quê? Porque o corpo físico, ele sempre atua dando a possibilidade do ser vivo, do animal, de maneira geral, ter condições de lutar diante daquela situação. Então seria incoerente no momento em que você está diante de uma urgência, de um mecanismo de sobrevivência, de algo extremamente importante, o seu corpo físico ficar te dando sintomas. Por quê? Porque se toda a resposta é um mecanismo de sobrevivência, poxa vida, se me doer naquele momento, se eu tiver uma cólica, uma diarreia, se eu tiver um mal-estar, seria estranho porque eu seria uma presa muito fácil. E isso me impediria de sobreviver diante daquela situação. Então, nesse momento, o nosso organismo ele está sempre pronto, né? Sempre exatamente isso, ó, como se fosse um alerta, é exatamente isso. O meu corpo está pronto. Meu corpo está pronto para quê? Para lutar, fugir ou fingir de morto. Todos esses processos são mecanismos naturais de sobrevivência. Então eu tenho que agir. Então eu olho para o meu corpo físico, está tudo bem. E como as pessoas não foram treinadas, e eu acho que esse é um ponto fundamental, como as pessoas não foram treinadas a olhar para si, a olhar para a sensação, olhar para o processo, olhar para aquilo que está sentindo naquele momento, naquela festa de família, aquela apreensão na viagem, enfim, tudo quanto é situação, você poder estar, né, mais consciente de si, mais consciente dos processos, as coisas vão simplesmente acontecendo, é o piloto automático. Eu vou agindo e eu vou me alimentando de tudo aquilo. E vão surgindo gatilhos, vão surgindo informações, é uma notícia, é uma discussão ali, é uma contrariedade aqui, é algo que eu tenho que suportar e eu vou indo. Até o momento em que vem as férias, vem o descanso, vem aquela, né, a reunião, aquele churrasco, enfim, alguma coisa que te traz uma sensação de bem-estar, uma sensação de conforto. E imagine o seguinte, o corpo, ele entende duas coisas. Como que eu posso entrar em um processo de relaxamento? De duas formas. Ou porque eu soluciono aquilo que me incomodava, ou eu me afasto daquilo. Nessas duas situações, o organismo entra num grande estado de relaxamento. Um exemplo, eu estava vencendo um medo. Aí eu fui lá e resolvi a situação que me gerava medo. Automaticamente, meu organismo entra num estado de reparação. A outra condição é eu não resolvi aquilo, mas eu fui viajar. E o meu medo que estava aqui, agora não está mais presente. Neste momento, o meu corpo também entra em um estado de reparação e relaxamento. Todas as vezes que o meu organismo entra em um estado de relaxamento, surgem os principais sintomas que muitos de vocês colocaram aí, né, para que eu pudesse falar um pouco nessa nossa live aqui, que, por exemplo, são sintomas comuns. O que foi mais comum dentro do que eu pude perceber, né, no ambiente em que eu estava, e aí as pessoas me colocando aqui as dúvidas foram diarreias, vômitos, dores de cabeça, dores no corpo, mal-estar aí, muitas vezes geral, as pessoas colocaram aqui, e os surtos de Covid, né? Os sintomas clássicos aí do Covid. Então, eu vou convidar vocês para a gente poder fazer uma análise, né? Um olhar aí desses principais sintomas a partir de uma outra visão, tá? Então, vamos lá. Como diferenciar o que pode ser uma toxicidade, um envenenamento,
de algo individual. Então vamos entender. As coisas quando entram em grau de toxicidade, elas acabam sendo coisas um pouco mais sistêmicas, né? As pessoas consumiram aquilo e todas as pessoas, de alguma forma, que consumiram aquilo, automaticamente passaram muito mal. E uma característica dessa toxicidade é que são sintomas rápidos, né? Por quê? Porque o meu organismo não vai entrar em contato com uma substância tóxica e vai demorar para poder metabolizar, para poder digerir, para poder identificar se é bom ou ruim. Não, são coisas muito rápidas de acontecer. Então a pessoa já começa a ter vômito, já começa a ter diarreia, já começa a ter aqueles sintomas clássicos do organismo de tentar criar uma forma de expulsar aquilo, justamente porque aquela substância não é benéfica para o seu organismo, né? Então isso começa muitas vezes a acometer várias pessoas que estavam ali. Então essas questões chamam realmente a atenção e automaticamente isso pode entrar em um grau de toxicidade. Então imagine o seguinte, esses dias, uns 3 meses atrás eu acho, né? Nós fomos viajar e fomos jantar, todo mundo comeu a mesma coisa. No outro dia eu acordei mal, acordei com desconforto gastrointestinal, um mal-estar corporal, uma sensação de febre, uma questão bem individual, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o alimento. Foi uma coisa minha, especificamente. O que eu fiz? Automaticamente olhei para a minha vida, fiz uma retrospectiva, porque aquilo era um sintoma de reparação. Por que eu cheguei naquela viagem? O meu organismo entrou nesse estado, o que provavelmente eu estava vivenciando antes disso, qual o sentido daquilo ali, e eu consegui identificar nitidamente o que eu estava reparando, né? O porquê naquele momento o meu organismo estava naquele estado. Então veja, uma questão individual, todos comeram a mesma coisa, todos estavam no mesmo lugar, e não passaram por esse processo. Então, nesse caso, tem uma característica totalmente biológica, né? Em contrapartida, onde eu estava nesse momento, né? 90% das pessoas tiveram o mesmo sintoma, a mesma característica, após consumirem determinada substância, enfim. Então, nesse caso, nós estamos falando realmente de uma toxicidade, tá? Uma coisa mais em massa, né? Uma questão realmente aí de uma contaminação em massa, sintomas todos imediatos, não é, por exemplo, eu comi hoje, 4 dias depois eu começo a ter vômito e diarreia. Não, isso é uma questão conflitual, né? São coisas realmente imediatas, né? Todos já começaram a vomitar, ter diarreia, por exemplo. Então isso é uma característica realmente que não se aplicam às leis biológicas, tá? É um envenenamento, nós chamamos isso de envenenamento. Então, dá para a gente conseguir realmente diferenciar o que é uma situação conflitual ou uma situação que estava presente, um evento traumático, ou quando há uma disseminação, uma contaminação em massa. Então, vamos entender desse ponto de vista, né, biológico, quais seriam os principais sintomas aí, o que chama atenção. Então, por exemplo, dor de cabeça. Por que é tão comum dor de cabeça, né? A cabeça, de maneira geral, ela é a nossa conexão com a nossa capacidade intelectual. Ela é a nossa conexão com toda a nossa produtividade no trabalho, as nossas ideias, os nossos ideais, as nossas posições ligadas a esse contexto intelectual. Então, imagine o seguinte, uma pessoa que trabalha demais, se cobra demais, o bendito aí perfeccionista, né? Aquele que precisa sempre ter alta performance intelectual, sempre precisa estar à frente, a cabeça não para, enfim, né? Então, enquanto ele está nesse estado de produtividade, de cobrança, toda essa, eu falo, né, esse processo em que ele não desliga, ele não tem tanto sintoma. Porém,
Imagine que ele vai viajar, que ele vai se distanciar, ele tem um bom final de semana, ele vai para a praia, sei lá para onde ele foi, mas ele se afasta daquela questão, né, intelectual, desliga um pouco, fala, ó, vou desligar do trabalho, né? E aí essa pessoa, naquela desliga, o organismo dela entra em um processo de relaxamento e reparação. Os músculos, o sistema ligamentar, o sistema muscular, o tecido ósseo, todos eles edemaciam demais durante um processo de reparação e automaticamente tem início as dores de cabeça, né? Podendo evoluir para quadros aí de enxaqueca, né? Então veja que incoerente. Essa pessoa, se você for tentar, é o que eu sempre falo para os meus alunos, você não vai encontrar absolutamente nada acontecendo nesse momento. Você não vai encontrar o conflito ali. Essa pessoa está lá na beira da praia, tranquilo, sombra e água fresca, não tem nada intelectualmente acontecendo. Ele desligou o celular, não pegou no computador, está lá tentando desfrutar desses poucos dias de relaxamento que ele tem. E agora ele é totalmente acometido por um quadro aí de dor de cabeça, uma enxaqueca. Ele vai olhar e falar, acho que é algo que eu comi, é algo que eu bebi, é o sol quente, enfim, cada um vai tentar achar uma justificativa para esse momento. Porém, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com a forma com que você se posicionou ao longo do ano. É o quanto você se cobrou, é o quanto você precisa ser hiperperformático intelectualmente, é o quanto você precisa se exaltar intelectualmente. É o seu problema, é isso que precisa ser trabalhado. Não é o momento que você está de férias, o momento que você está ali sombra e água fresca. É o que antecede isso daí. Então todos esses pacientes, todas essas pessoas que sofrem com essa dinâmica, que todas as vezes que viajam, todas as vezes que tem um final de semana bom, todas as vezes se afastam do trabalho, apresentam dores de cabeça, é porque o organismo entende que ele pode entrar em um estado de relaxamento. Então, por isso é tão comum, né, o aparecimento desses sintomas em momentos aí, né, de férias, de viagem, enfim, tá? Então essa é a questão aí, a pessoa precisa olhar como ela se conecta com o trabalho, como ela se conecta com a sua questão aí da performance intelectual, né? Autocobrança, perfeccionismo, enfim, são características dessas pessoas, né? Que parecem que existem para o trabalho. São pessoas que se sentem extremamente reconhecidas e valorizadas pelo trabalho, pelo que exercem, enfim, né? E esquecem de que o valor está em si mesmo, né? Na questão da importância maior, que seria ela mesma. Então, vivem para o trabalho, né? Então, essa é uma característica. Outra coisa muito comum que colocaram aqui são os sintomas intestinais ou gastrointestinais, né? Por que aparecem sintomas nesse momento, né? Olha só que bacana essa minha caneca que eu deixo aqui no consultório. Isso aqui é um primo meu, lá de Campo Grande, o Renan. Pinta que é uma beleza, maravilha, desenhou aqui perfeitamente. Então vamos lá, intestino é muito interessante, né? O sistema gastrointestinal, ele tem uma conexão muito grande com o processo familiar, né? Intestino tem muito a ver com família, né? Uma figura importante que aparece frequentemente nas questões intestinais é a figura paterna, né? A relação aí com a figura paterna. Então, o nosso sistema gastrointestinal, ele carrega algumas coisas importantes. Primeiro, né, a nossa sensação, né, o nosso conflito mais primitivo é a capacidade de digerir as coisas, né? Então, as nossas contrariedades indigestas, as coisas que pra gente é um pouco difícil de ser digerido, metabolizado, processado, né, tem muito a ver com o sistema gastrointestinal. Por isso que as questões das toxicidades alimentares influenciam diretamente esse sistema, porque quando um alimento tóxico entra, ele pode ser sentido como uma dificuldade de digerir. E todas as vezes que o meu organismo tem dificuldade de digerir algo, ele vai criar um mecanismo para colocar para fora. Nós não vamos ficar lutando com isso. E como que eu coloco para fora? Através de vômito e diarreia. São os dois mecanismos que o organismo tem de expulsar algo que não me serve. Então, de um contexto 100% biológico, aí o contexto realmente alimentar, seria essa situação.
uma dificuldade de digerir algo, né? Só que quando nós levamos aí para o contexto psicobiológico, aí nós vamos ampliar esse olhar, né? Porque nós podemos ter dificuldade de digerir alguém, dificuldade de digerir uma situação. Então imagine que você está lá numa viagem e a todo momento você tem que ficar ressignificando algo ou alguém. Sabe aquela pessoa difícil de digerir e você fica ali tentando? Você vai, né? Eu falo assim, você releva um dia, outro dia, mas você vai ficar 10 dias com essa pessoa. E a todo momento você tem que ficar tendo que digerir aquilo, sabe? Então, esses pequenos gatilhos que vão surgindo, sabe? Surge aqui, surge ali, puxa vida, vou relevar agora, daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo. Então você fica nesse contexto. Então essa contrariedade indigesta, isso que você acaba sendo forçado, você tem que digerir, você tem que aceitar, você tem que aliviar, cede aqui, cede ali, o que é muito comum aí, né? Nesses processos de viagem, confraternização, pessoas, enfim, né? E você também teve isso ao longo de todo o seu ano, né? Quantas coisas você teve que relevar, quantas coisas você teve que digerir, quantas pessoas surgiram na sua vida, né? Para você poder ter que fazer todo esse processo, né? E eventualmente, aí você viaja, relaxa, né? E automaticamente, quando você entra nesse processo, o seu sistema gastrointestinal também entra nesse mecanismo de relaxamento. E quando isso ocorre, uma característica inicial, todo órgão que entra em um estado de relaxamento, o primeiro passo, né, importante para o órgão é ele edemaciar. O corpo retém líquido. Então os órgãos também fazem isso. Então qual a primeira característica que vem de sintoma, né? Quando eu entro numa fase de reparação, o meu sistema parasimpático da fisiologia especial se torna um pouco mais atuante. E quando isso ocorre, eu começo a ter a sensação de estufamento. Então esse é um clássico sintoma, estufamento abdominal. Parece que eu estou, né, cheio. Outra característica são os processos inflamatórios. Então eu começo a inflamar os órgãos, eu aumento a acidificação, então a mucosa fica mais ácida devido a esse processo inflamatório que se estrutura ali. Algumas pessoas começam a produzir mais gases, né? As flatulências é uma característica. A minha digestão sempre fica mais lenta. É por isso que as pessoas sentem esse estufamento. Parece que eu como e a coisa não vai, né? Então isso é uma característica desse processo. O abdômen, então, né, mais inchado e com a lentidão para poder digerir. O que o corpo faz? Ele precisa retomar a função, ele não pode ficar inflamado, ele não pode ficar com essa sensação de estufamento, não pode ficar com essa sensação de mal-estar, né? Aí ele começa a disparar reflexos para retomar a função, isso nós chamamos de epicrise. Esses picos de sintoma, eles têm uma característica muito marcante, que é como você vai diferenciar se é uma toxicidade, que eu já citei, né? A toxicidade é aquela resposta mais imediata ao envenenamento, e esse não, já é uma resposta um pouco mais tardia, que a pessoa normalmente não consegue identificar muito bem. Eu nem comi nada, não me chama atenção, é aquela pessoa bem individualizada e começa a aparecer um sintoma, e esses sintomas de cólica, vômito, a diarreia, terão início na madrugada. Isso é uma característica muito importante, porque os picos eles começam a ter o seu início entre 11 e 3 da manhã. Então essa pessoa na madrugada, ela começa a ter sintomas de cólica, sintomas de diarreia, sintomas de vômito, típico desse processo da tentativa do corpo de eliminar, né, esse edema, essa inflamação que o organismo teve durante esse processo de relaxamento. Então, né, a gente diz que essa pessoa vai ter a noite do rei, né, ou da rainha, sentada no trono, né? Então isso é uma característica, então já é um sintoma um pouco mais tardio, né? Não é o típico da toxicidade ou do envenenamento, né? Uma outra característica é a raiva, né? O sistema gastrointestinal ele traz muito essa sensação de raiva.
Por isso que está muito próximo, né? Quem se sente contrariado, quem tem que ficar relevando as coisas, também com muita frequência desperta a sensação de raiva, a gente diz, ou nojo territorial. Então imagine uma situação, você estava lá numa festa de família, e aí surge alguma coisa, e você naquele momento sente nojo, sente raiva daquela circunstância, daquela situação. Ponto. É o gatilho para acionar toda essa resposta, né? Você se sente um pouco contrariado diante de tudo aquilo ali, né? Por algum motivo, qualquer coisa que pode ter acontecido, né? E aí você sai da festa, vai para casa ou vai para o hotel, enfim, vai para onde você estava, e você automaticamente se afastou daquilo que despertou aquele gatilho emocional, aquele gatilho biológico. E aí você se afasta, vai dormir, seu corpo entra em um estado de vagotonia, um estado de relaxamento importante, e aí naquele momento, na madrugada, você começa a ter sintomas de cólica, sintomas de enjoo, seguido de diarreia e vômito, por exemplo. Então veja, não é uma questão agora alimentar, é uma questão do que foi vivenciado ali. Então é muito importante que você, quando tem um determinado tipo de sintoma, como por exemplo esse que eu acabei de citar, que você consiga fazer uma análise do que aconteceu ali. Faça uma reflexão. O que aconteceu nessa festa? Será que teve alguma situação ali que despertou esse sentir em mim? Será que despertou em algum momento a sensação de raiva dentro daquele contexto territorial? Será que despertou uma sensação de nojo difícil para eu poder digerir? Será que alguém falou alguma coisa que para mim teve eu falo assim, soou como algo indigesto, como algo complicado, e eu naquele momento tive que processar isso daí? Será que eu estou viajando com alguém que a todo momento eu tenho que ficar ressignificando? Será que está difícil de eu aceitar aquilo ali? Será que eu tenho que toda hora ficar tendo que digerir essa pessoa? Tenho que ficar engolindo as coisas? Também colocaram muito amidalites, né? Os processos de garganta. A garganta tem muito disso. A garganta tem duas coisas importantes, né? Ou a garganta é a minha via para expulsar algo, ou a garganta é a via para eu engolir algo, né? Então imagine uma situação, né, em que eu tenho que ficar toda hora engolindo, ou as famosas aí, né, às vezes se aproveita esses momentos também de viagem, esses momentos de encontro familiar para fazer as DRs, né, as discussões aí de relacionamento, né? Então quantas pessoas aproveitam esse momento para poder falar o que pensam, falar aquilo que estava entalado a vida inteira, né? O ano inteiro, e agora resolveram colocar para fora, resolveram fazer as pazes, porque olha que momento oportuno para fazer as pazes, Natal, né? O momento aí de perdoar, o momento de renovação, né? Então quantas pessoas aproveitam esses encontros para lavar aí, né, a roupa suja, para poder fazer as pazes, enfim. Então veja, num contexto em que você perdoa, faz as pazes, fala aquilo que estava entalado, aquela raiva, aquela contrariedade que você trazia o ano inteiro, aquilo que estava entalado de uma pessoa que te fez sei lá quantos anos atrás e que você não perdoou e que você ficou com aquilo guardado, e agora, no momento do Natal, vocês se reencontram, e ali é o momento do perdão, é o momento de se desculpar, é o momento de você falar. Então veja, olha só a quantidade de processos que podem acontecer e o quanto de sistemas que o seu organismo pode reparar naquele momento. E aí daqui a pouco você começa a ter dores de garganta, vômito, diarreia, um mal-estar generalizado. E você, lógico, como você não foi treinado a olhar para todo o processo, você não vai entender e olhar a cena do que aconteceu
naquela festa, o que aconteceu naquela viagem, o significado daquilo ali. E você, lógico, como grande parte das pessoas, vai atribuir a sintomatologia ao que você comeu. Ah, será que eu tomei uma bebida muito gelada? Né? Igual meu avô toma água gelada dá dor de garganta, mas cerveja gelada não dá. Veja que interessante, né? E aí ele fala que água gelada dá dor de garganta. Então isso é uma crença limitante, né? Porque se fosse o gelado que desse dor, a cerveja gelada também daria dor de garganta, né? Então isso é muito interessante, as pessoas vão tentando buscar justificativas para esse processo. E o que é o mais comum? Tentar encontrar no mundo físico, que é o que nós somos treinados a olhar, possíveis explicações para aquela dor de garganta, para aquela diarreia, para aquele vômito. Você não vai olhar um pequeno momento naquela festa em que você chegou próximo de um familiar e que vocês conversaram e que automaticamente vocês se perdoaram, chegaram num acordo, né? Uma justificativa que te convenceu. Olha, eu não pude, olha, eu queria falar para você sobre aquela situação que aconteceu lá atrás, né? Eu sei que você talvez está com raiva. São os temas que mais surgem, veja, né? Raiva, contrariedade, sujeira, discussões, ter que engolir, ter que aceitar. É comum nesses processos e você não vem na sua cabeça essa cena, não vem na sua cabeça esse momento e você não consegue compreender. Então, quando a gente estuda, né, essas respostas, esses impactos que o organismo acaba manifestando realmente, né? Eu automaticamente, quando tenho um sintoma, eu já saio daquela cena que a maioria está olhando, que é a comida, isso, aquilo, e eu tento olhar de uma forma sempre um pouco mais ampla. Será que pode ter tido algum processo? Será que pode ter alguma relação? O que aconteceu naquele momento? Será que eu tive que engolir algo? Será que eu me senti contrariado e tive que aceitar aquilo, não pude pôr para fora? Ou não, fui lá, falei o que queria, perdoei e me senti perdoado. Será que eu fui lá e consegui me posicionar? Puxa, será que eu estava muito distante da minha família, da minha esposa, dos meus filhos? E aquele momento em que nós conseguimos estar mais próximos, puxa, foi extremamente importante. Por exemplo, alergias na pele. Olha só, a pele é a nossa relação, é o nosso contato, é como eu me toco e como eu toco o outro. A proximidade gera cura na pele, o toque gera cura na pele. Então veja que interessante, as pessoas foram lá, se abraçaram, se beijaram, coisas que não faziam há muito tempo. E daqui a pouco começa a aparecer uma alergia aqui, uma coceira ali, uma dermatite, um eczema, enfim. E aí você vai o quê? Ah, é o que eu comi, que está me dando alergia na pele. Não, são as pessoas que você abraçou, são as pessoas que você tocou, como você se sentiu tocado, como você se sentiu acolhido por alguém. E aí o seu organismo entra nesse estado. Olha só, perguntaram aí a Elaine, e a febre, né? Naquele início da curva de cura, de reparação, o corpo aumenta a atividade metabólica. Junto com isso, todo o nosso corpo entra em um estado de vasodilatação. Eu tenho mais sangue, então sangue, atividade metabólica, processo de reparação, aumenta a temperatura corporal. E aí gera febre. Então esse processo de febre é comum também de acontecer. E aí cada tecido corporal tem uma intensidade da febre, né? E quando a gente estuda o conceito da germânica, os tecidos mais viscerais, os tecidos mais primitivos, eles tendem a ter febre mais baixa, né? Os tecidos músculo-esquelético, o tecido de revestimento corporal, como por exemplo as mucosas, a pele, né? Eles tendem a ter febre mais alta. Febre não tem nada a ver com infecção, não tem nada a ver com quadro infeccioso. Por quê?
Muitas pessoas estão tendo febre e fazem, por exemplo, cultura de infecção e não encontram absolutamente nada, né? Então não precisa ter diretamente uma relação, mas como os micro-organismos também atuam no processo de reparação, é muito comum nós encontrarmos febre com a presença do micro-organismo. E aí a visão da medicina tradicional diz que a febre é em decorrência da infecção, que não é uma verdade biológica. Eles estão juntos. Estar juntos não significa que sejam totalmente dependentes um do outro. Porque eu posso ter febre sem micro-organismo e posso ter micro-organismo sem febre. Não tem uma relação direta. Porém, é muito comum que os dois estejam juntos, ok? Porque o micro-organismo atua na fase de reparação justamente no momento em que essa atividade corporal e tecidual está acontecendo. Então, quando eu olho, eu vejo os dois juntos. E aí, como a medicina, para ela, tudo que está junto, eles estão falando de causa e efeito, né? Parece que um é a causa do outro. E não tem absolutamente nada a ver. Quantas pessoas estão tomando antibiótico sem ter encontrado nenhum quadro de infecção e estão com febre de 40 graus? E os profissionais que acreditam nessa relação de febre com infecção insistem em dizer que há um foco infeccioso, mesmo que eles não tenham encontrado, porque na visão deles não existe a possibilidade de você ter febre sem ter infecção, né? Os tecidos, por exemplo, ectodérmicos, que é os que mais estão presentes aí em processos, por exemplo, do Covid, se você fizer análise de cultura, você não encontra micro-organismo nenhum. E a pessoa está com febre de 40 graus, né? E tomando antibiótico, sem ter causa nenhuma de infecção, ok? Então, isso é possível, é só a gente entender como cada um dos tecidos se comporta, e aí nós podemos sim ver isso acontecendo sem a necessidade da ação de um micro-organismo, né? Como, por exemplo, na questão aí, né, dessa parte do Covid, como esses processos acabam aparecendo nesses momentos. Eu sempre digo que quando as pessoas estão se sentindo mais ameaçadas, quando nós temos o pico do medo, o pico do pânico, a curva de contaminação, né, para todos que acreditam aí no processo de contaminação, a curva cai. E aí as pessoas falam assim, é porque ou entraram em isolamento, as pessoas não estão tendo mais contato. Então, como não estão tendo contato, diminuiu a disseminação. E aí libera, as pessoas voltam a ter contato, aumenta os sintomas, e aí as pessoas que acreditam nisso justificam que é porque voltaram a ter contato e um está passando a doença para o outro, né? O que também biologicamente não é uma verdade, ninguém passa doença para ninguém, né? A doença ela é individual e ela surge a partir do momento em que o organismo entra em um estado de reparação. Então imagine o seguinte, a pessoa que foi viajar, por exemplo, isso é muito interessante, e lá na viagem ela estava em alerta, ela estava com medo, vamos supor, estava com medo porque aglomeração, e aí vem a informação, né? Aglomeração transmite doença. Essa pessoa entra em um estado de alerta. Ali ela está em simpaticotonia. Ela não tem sintoma respiratório. Não há sintoma respiratório na simpaticotonia. Aí, de repente, começa essa pessoa a se aproximar do dia de ir embora da viagem. Olha só como é diferente o processo. Como ela começa a ir embora, ela começa a voltar para a zona de conforto dela. Ou seja, o alerta que ela estava começa a diminuir. Porque ela não vai mais viver aglomeração, ela pode voltar para a casa dela agora. Quando ela entra nesse processo, os sintomas respiratórios começam a surgir. Por exemplo, ela começa a ter uma coriza, que é o típico da pessoa que estava em alerta. A coriza é quando a pessoa estava farejando um perigo, quando ela estava vivendo uma situação de ameaça, quando ela estava preocupada. E aí, então, o sistema respiratório dela estava em alerta, ela não tinha sintoma. Quando o sistema respiratório dela começa a diminuir esse estado de alerta, a mucosa começa a demaciar. Quando a mucosa começa a demaciar, ela começa a ter a sensação de nariz trancado. Daqui a pouco, ela começa a ter uma coriza. Daqui a pouco, ela começa a espirrar, começa a ter coceira no nariz. Ou seja, ela já começa a pensar, opa,
Pode ser Covid, agora tudo é Covid, né? Se fosse antes, era uma rinite alérgica. Agora, o Estado fala, pode ser Covid. Então veja como as coisas começam a acontecer. Nesse momento, a sua mucosa respiratória começa a produzir uma proteína. Essa proteína é o que vai ser chamado aí da infecção viral. Se você muitas vezes fizer um teste agora, né? Um teste aí da mucosa, por exemplo, você pode encontrar a presença dessa proteína. E aí veja, você que estava viajando, entrou em contato com outras pessoas, vai dizer que foi contaminado porque você entrou em contato com outras pessoas. E como você já estava em alerta, a sua crença limitante já te colocava numa situação dizendo que a aglomeração ia gerar doença, o que você vai buscar para justificar agora? Você não vai entender que é justamente o contrário disso. É porque você estava em alerta naquele momento. E agora que você está se afastando disso daí, o seu organismo está entrando em um estado de reparação e por isso a mucosa está assim, você vai justificar que você foi contaminado. Justamente porque você foi viajar e teve contato com pessoas que estavam infectadas. Que você não deveria ter ido viajar e que você avisou que ali existiria um grande risco de contaminação. Veja, né? É completamente diferente do que o seu organismo está dizendo. O seu organismo está dizendo outra coisa, mas como você tem uma crença e a sua crença, né, embutida nesse processo é que o contato com outras pessoas dissemina a doença, automaticamente agora você busca essa afirmação para justificar o seu sintoma. Então é lógico que no momento em que as pessoas voltam a ter uma vida mais próximo da normalidade, no momento em que as pessoas voltam a viver em grupo, no momento em que as pessoas estão mais próximas uma das outras, que o organismo entre em um estado de reparação e que automaticamente sintomas surjam. E se nós não interpretarmos esses sintomas como um processo natural do corpo, que faz parte de toda essa dinâmica, nós não vamos conseguir encontrar o ponto de normalidade nunca mais na vida. Porque a cada momento, ou cada oportunidade que o organismo tem de entrar em um estado de reparação, de acabar com todo esse processo, né? E todos nós realmente passarmos por tudo isso e o organismo se habituar a toda essa nova dinâmica e as pessoas não ficarem mais entrando e saindo de alerta, entra em ameaça, sai de ameaça, olha só, agora é a nova cepa, ó, bum, dissemina o medo de novo, daqui a pouco, não morreu quase ninguém, podemos voltar a viver próximo da normalidade, entra em um estado de relaxamento, começa de novo o sintoma. As pessoas que estão à frente disso interpretam como algo ruim. Volta a se testar positivo. Essa curva não acaba. Ela só vai acabar no momento em que realmente esses gatilhos pararem de acontecer. Porque senão, todas as vezes a gente vai entrar e sair. Entrar e sair. Entrar e sair. Basta uma notícia, basta enfim, né? Então esse é um processo extremamente patológico. É isso que você que está me ouvindo aqui pode ter a possibilidade de lidar melhor. Se você se tornar um pouco mais dono de você. Né? Eu, por exemplo, esse dia até conversava com uma psicóloga que ela veio me procurar, que para ela a pandemia fez com que ela perdesse o controle total da vida dela. E eu brinquei com ela, falei, logo você que é uma psicóloga, que conhece bem da psique, ela falou, mas a pandemia me desestruturou. E eu disse a ela, sabe por que a pandemia te desestruturou? Porque a pandemia teve ressonância com o seu próprio medo. A pandemia, ela te fez entrar em uma semelhança com todos aqueles que estavam em pânico. Por quê? Porque você não tem uma outra crença que pudesse aliviar o seu medo. Porque você acredita que tudo isso que está acontecendo realmente mata, tudo isso que está acontecendo realmente, vou dizer a palavra, realmente é real, né? Que as coisas não estão sendo manipuladas e você está se alimentando disso. E quando você se alimenta disso,
o seu medo é acionado, você perde totalmente o controle. Eu falei, se eu não tivesse o conhecimento da germânica, é lógico que eu também estaria em pânico durante quase praticamente 2 anos. Por quê? Eu estaria me alimentando das mesmas coisas. Eu estaria me alimentando do pânico, eu estaria me alimentando das notícias, eu estaria acreditando no que os jornais falam, eu estaria acreditando nas redes sociais, eu estaria acreditando em pessoas pouco qualificadas ou mal intencionadas, e eu estaria ouvindo essas pessoas, e automaticamente os gatilhos estariam surgindo. E se os gatilhos estão surgindo, você imagina, no momento em que eu entrar de férias, no momento em que, sei lá, uma notícia falar assim, a pandemia acabou, automaticamente o meu organismo entraria em um estado de relaxamento tão intenso que eu teria sintomas também. Então, o que eu tento fazer? Eu tento buscar o meu conhecimento para, primeiro, olhar todo esse processo de uma outra forma. E segundo, eu falo assim, né? Se a gente não pode lidar com a situação, evita. Então, por que eu vou ficar assistindo jornais se não vai mudar nada na minha vida? Por que eu vou ficar ouvindo pessoas falando assim, uma nova variante chegou, agora ela é isso e aquilo? Eu nem sei o que está acontecendo, eu estou cuidando da minha vida, eu estou cuidando da minha posição, eu estou cuidando daquilo que me compete. O que me compete? Cuidar do meu organismo, cuidar da minha psique, comer melhor, enfim, suplementar, tomar vitamina, é isso que me compete? Então é isso que eu vou fazer. O que não me compete, eu não quero nem saber do que está acontecendo. Então eu não vou ficar vendo quantas pessoas morreram, quantas pessoas deixaram de morrer, se espalhou, se não espalhou, eu não quero nem saber do que está acontecendo. Eu falo assim, né, como minha esposa diz, eu finjo demência. Então automaticamente eu não vou elevar o meu organismo num nível simpático tônico tão grande que no momento em que eu entrar num processo de reparação, eu muitas vezes posso não dar conta do sintoma que eu vou estar tendo naquele momento. O meu organismo pode não suportar. E aí, se o meu organismo não suporta, a morte acaba sendo certa. Então, eu vou em busca do que me compete. Eu vou ler livros que me agradam, eu vou ver séries que me agradam, enfim, né? Então, tudo isso são formas que você tem de tentar aliviar, para que você, quando for viajar, quando sair de férias, não tenha a sensação que muitos pacientes me relatam, mas é muito comum. Alan, parece que eu não tenho merecimento para poder viajar. Parece que eu não posso ter momentos de prazer. Parece que eu não posso desfrutar da vida. Porque cada vez que eu faço isso, cada vez que eu vou viajar, é diarreia, é vômito, é dor no corpo, é covid, é gripe, é virose. Eu não sei mais o que eu faço, entende? Então a gente tem que mudar isso daí, né? A gente tem que mudar todo esse processo. Porque, olha só, Juliana, que legal, ó. O seu curso, a Juliana foi minha aluna, ó, mudou completamente a minha forma de ver, olha só. Antes eu tive situações de ansiedade, veja, ó, e depois que ela estudou, ela, olha lá, agora eu falei, ó, tá fingindo demência, tá vendo? Tudo melhorou. Por quê? Porque você não entra nessas coisas. Eu não entro em desgastes, eu não entro nessas conversas, eu não entro nessas rodas que disseminam pânico. Eu automaticamente deixo cada um com a sua dor, cada um com a sua crença, cada um com o seu sofrimento, cada um com a sua frustração, cada um com o seu medo e segue a vida. Só que eu vou tentar buscar naquele momento ressignificar tudo isso daí. Para quê? Para que eu não sinta raiva, contrariedade, medo, pânico, enfim. Deixo realmente para as coisas que não tem jeito. Eu falo assim, o que não tem jeito? O que não tem jeito é o evento inesperado. O inesperado não tem jeito. Porque o inesperado, o próprio nome já diz, não deu forma, não teve mecanismo para você se preparar. Não teve naquele momento uma forma de você ressignificar. Então, ali o choque é real. É o que a gente chama de choque biológico. O choque biológico é real. Não tem o que fazer. Eu posso fazer depois do choque biológico. Mas na hora que o choque biológico acontece, eu não tenho primeiro, porque eu não tenho a oportunidade de me preparar
eu não tenho oportunidade de olhar, ressignificar, nada. Então, assim, o inesperado, todos que estão me ouvindo, o inesperado não tem jeito. Agora, olha para a sua vida e vê quantas coisas acontecem na sua vida de forma inesperada. São poucas coisas. A maior parte das situações são as suas posições. É o quanto você se cobra, o quanto você trabalha, é você entrar nessas discussões que não levam para lugar nenhum, é você querer ser dono da verdade, é você querer ter razão, é você querer justificar, é você querer colocar a sua opinião, é você se sentir contrariado. Vixe Maria, esse é o show de horrores que acontece nesses momentos de viagem, férias, trabalho, enfim. Então é ali que você tem que se posicionar, é no seu dia a dia. É no seu trabalho, é na sua família, é no convívio, é entre os amigos. É essa questão que é importante. Então, quanto mais você conseguir gerenciar esses processos, cuidar disso, automaticamente, quando você viaja, quando você descansa, você não precisa ter essa sensação que muitas pessoas têm, de que não conseguem desfrutar. Porque ficam na cama, ficam tomando remédio para aliviar o sintoma o tempo todo, precisam ser hospitalizados, vão para pronto-socorro, enfim, não curtiram ou não desfrutaram absolutamente nada da viagem. Por quê? Porque o seu corpo fica se utilizando daqueles dias de descanso para poder se curar. Então, pessoal, é importante que a gente mostre isso e é importante as pessoas que querem ter mais conhecimento para ser dono, né? Eu falo assim, ser um pouco mais dono de si, olhar para os processos, fazer boas escolhas, se posicionar de forma diferente. Eu até hoje não vi nenhuma forma que não seja através do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, se aprofundar realmente nas dores, nos processos que estão enraizados, se libertar um pouco mais de questões que estão dentro de você, né? Não trazer tudo para você, não trazer como uma verdade, deixar os outros com os processos deles, deixar os outros com a verdade e com as crenças deles, deixar a coisa mais leve, né? Conseguir acolher a dor do outro, o sofrimento do outro, entender que o processo é do outro, que cada um é diferente, enfim, tudo isso faz com que possa aliviar aí algumas questões, tá? Então isso seria, né, algumas explicações aí de alguns sintomas que vocês me mandaram e alguns que eu pude vivenciar aí onde eu estava, vendo as pessoas, ouvindo histórias aí de sintomas, né? E sem dúvida nenhuma esse início de ano é uma grande oportunidade para você começar aí de uma forma diferente, né? Então todos vocês aí que querem se aprofundar, a gente tem os cursos aí, o Método Saúde Integrativa Biológica, a formação completa em tudo isso, em todo esse conceito que pode realmente mudar completamente a sua vida. A forma com que você lida, a forma com que você olha, as escolhas, enfim, para que você possa passar aí por férias, por momentos bons e que realmente você consiga desfrutar disso, né? Que você não fique aí numa cama, não fique num pronto-socorro de um hospital tomando remédio, sem poder tomar, né, sua cervejinha, sei lá, o que você gosta de tomar, comer, mas desfrutar realmente do que a vida pode te proporcionar, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E para todos que estão com saudade aí dos cursos presenciais, né? Eu estava com muita saudade disso, todos sabem o quanto eu gosto aí do presencial, né? Agora nós temos agenda aí para o ano todo, os cursos presenciais voltando, uma oportunidade para a gente realmente se encontrar e se aprofundar nesse conceito maravilhoso aí, de forma realmente de viver, né? Eu falo que é uma outra forma, né? Isso vai te transformar, eu falo individualmente, né? As coisas para a sua própria vida e como profissional, para você poder realmente aplicar na vida do outro, as pessoas que te pedem ajuda, para que você possa, eu falo assim, deixar mais leve esses processos, né? Também para o próximo, para que a gente possa realmente aí perceber os gatilhos, aquilo que faz com que a gente perca a harmonia, né? O que a gente acaba aí perdendo ao longo do ano, e aí a gente possa realmente ter uma vida um pouco mais leve, né? Então,
É isso aí, pessoal. Olha lá, ó. Vamos fazer sim. Vamos fazer o presencial. Vamos ter agora, próximo mês em Rondônia, depois em março Londrina, São Paulo, aí que fica um lugar fácil para todo mundo ir. Então nós vamos ter bastante curso esse ano aí, da nova medicina germânica, o avançado clínico, vamos ter os estágios clínicos para vocês poderem atender, vamos ter agora o estágio hospitalar, que a gente está programando em fevereiro agora para Rondônia, para a gente poder utilizar a visão tradicional com a visão da medicina germânica. Então, agora as coisas voltando aí mais próximo da normalidade, né? Muita coisa legal, tá bom? Então, essa é a nossa primeira live aí do ano. Desejo a vocês aí um excelente ano, né? Que a gente consiga realmente ter um pouco mais, né, de tranquilidade, que a gente possa realmente poder viver mais próximo um do outro. Vamos levar para Recife, vamos montar aí. Tá bom, pessoal? Então, um excelente ano. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente nessa live. Vai ficar salvo sim, tá? Já vou salvar ela aí, tá bom? Um abraço a todos, um bom dia e um excelente ano.